Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite. Senhor presidente, é importante o tema, a discussão que a Câmara levanta. Afinal de contas, hoje se lembra que passaram 50 anos do regime de exceção em que o nosso país foi vítima. É importante, sem dúvida, nós fazermos as leituras históricas da época, obviamente. A questão da bipolarização, que havia as duas grandes ideologias naquele momento. Você tem a União Soviética em um bloco, os Estados Unidos e Europa Ocidental em outro. É claro que essas questões ideológicas faziam parte daquele cotidiano, obviamente. É verdade também que grande parte da população brasileira estava assustada, especialmente as pessoas religiosas. Naquela época era uma época, em 64, em que as pessoas praticavam mais religião no país. Eram pessoas mais conservadoras. E havia um pavor, um pânico de um Estado ateísta, que havia na União Soviética, na China e na própria Cuba. Então, o contexto é um contexto diferenciado que nós temos que reconhecer. Agora, obviamente, não dá para defender regime de exceção. Em primeiro lugar, todas as situações que eu observei até agora são situações que não são analisadas de maneira historicamente própria. Quando você diz assim, mas Itaipu, mas com o que foi investido em Itaipu, se construía 3 em Itaipus. Não teve mensalão, mas não havia liberdade de imprensa. Então também não dá para ser simplista e achar que não houve corrupção nesses 21 anos. Obviamente que houveram corrupções absurdas, piores do que temos assistido hoje no regime democrático, onde há transparência, onde há fiscalização. Agora, num regime onde você não pode falar nada, onde não se pode denunciar nada, então as coisas não se respeitava leis ambientais, não se respeitava direitos humanos, não se respeitava nada. Então é um outro contexto. Então, obviamente, que não dá também para nós defendermos regimes de exceção citando coisas boas desses regimes. Eu dou exemplo. Porque se partir desse princípio, até no inferno tem coisas boas. Aí você vai ver o regime nazista, que teve coisas boas também, aí você vai cair em uma situação de comparações e de analogias perigosas. Então, o que vale é a questão. A exceção, o regime de exceção deve ser rejeitado. Tem que ganhar na raça, na eleição, no sistema eleitoral. Não importa se é direita, se é esquerda, tem que ganhar por argumentos, apresentar um projeto de governo e tentar implantá-lo, mas não através de exceção, embora nós reconhecemos a situação de 64, que era uma situação atípica, mas não dá para defender regime de exceção. Sinto muito, não dá para discutir conquistas, não dá. Por quê? Porque é um regime de exceção, é um regime errado, é uma coisa que não podia ter acontecido. Aconteceu, e nós temos prejuízos. Transamazonas, liga o quê a quê? Quantos bilhões foram investidos na floresta amazônica para nada? Então não dá para a gente ficar achando que teve muitas conquistas. Teríamos conquistas se conseguíssemos enfrentar a situação e manter o sistema democrático. Por quê? Porque na democracia não é fácil fazer uma obra. Tenta fazer uma estrada, você tem que pedir uma série de resultados técnicos, de estudos. É a democracia, meu amigo. Você tem que ser um bom governo num Estado onde a fiscalização tem alguém te acompanhando, onde a imprensa é livre, onde as pessoas, jornalistas, podem te criticar, podem falar. Agora, num sistema onde ninguém pode falar nada porque estão tudo amordaçados, onde todo mundo tem que dizer sim, senhor, amém, aí é difícil. Então, as próprias instituições conservadoras, que num primeiro momento, com medo de uma ditadura de esquerda, apoiaram esse evento do dia 31, depois ela mesma percebeu que não era uma coisa boa. E aí ela vai se repensando e vai se distanciando do governo de exceção. Então veja, num primeiro momento ela apoia, mas depois ela percebe que não é isso que eles queriam. Eles simplesmente não queriam uma ditadura de esquerda, mas também não queriam uma ditadura de direita. É por isso que eles vão abandonando o modelo e voltando, então, para uma possibilidade democrática. Mas eu termino esse pensamento com alguma coisa que eu achei importante, que eu vi eu coloquei isso no Facebook, uma reportagem, uma pesquisa sobre a opinião do brasileiro sobre o modelo democrático. E graças a Deus, mais de 60% da população do Brasil
apoia a democracia. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Boa noite, senhor presidente.